Bom dia. Com os seus olhos fechados, as mãos no coração, vamos abrir a nossa casa firme de hoje, nosso trabalho. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, como é bom estar nesse altar de novo. Como é bom, meu Pai, estar na Tua casa, começar o nosso dia a melhor forma. Não tem um outro jeito, não tem um outro lugar. Não tem, meu Deus, uma outra maneira de nós começarmos o nosso dia que seja melhor do que essa. Essa é a melhor. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar, disse o teu servo. Um dia na tua casa. Começar, meu Pai, logo ao amanhecer. Estar aqui, poder invocar o teu nome, ouvir a tua palavra. Meu Deus, receber direção. E não apenas, meu Deus, a direção que nós escutamos, mas a direção que é testificada pelo Teu Espírito. Aquela, meu Pai, que não só está entrando pelos nossos ouvidos, mas que também, meu Pai, está sendo confirmada no nosso coração, pelo Espírito Santo do Senhor, com clareza, com entendimento, com percepção, meu Deus, como só o Senhor pode nos dar. Eu te peço perdão agora, Senhor. E eu oro, meu Deus, por cada pessoa, por cada uma, para cada uma, para que onde há, meu Deus, pecado que impede essa pessoa de ter comunhão com o Senhor, de ter uma vida, de ter, meu Pai, o entendimento pleno da Tua palavra, de receber direção do Senhor. Eu oro para que haja arrependimento agora, para que o Senhor toque, para que o Senhor, meu Deus, quebrante esse coração, para que onde até então não havia arrependimento que haja, que ela se arrependa, e que também, meu Deus, ela possa contemplar e desfrutar de cada uma das Tuas bênçãos, a bênção que é, meu Deus, ouvir e entender a Tua palavra já, a bênção, meu Deus, que é ter prazer nas coisas do Senhor. Tem gente que ainda, meu Deus, está naquela fase de apenas ser sacrifício, de apenas, meu Deus, as coisas do Senhor ter um peso, e não, meu Deus, ser um prazer, e não, meu Pai, ser uma necessidade vital, estar na Tua casa, na Tua presença, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, nos enchendo de certeza, de convicções. Eu oro, meu Deus, para que na vida daqueles que ainda não é, um alívio, um alimento, um prazer, meu Deus, a Tua palavra, para que esses se conheçam de forma profunda, que o Senhor venha e se revele para eles também, para que também, meu Deus, vejam o que não viam, para que também, meu Pai, percebam o que não percebiam, que estejam na Tua presença e que não queiram mais sair. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Eu consagro essas 25 horas que nós temos pela frente ao Senhor, para que neste altar, meu Pai, cada clamor, cada palavra, cada declaração poderosa, cada versículo que for pregado, cada, meu Deus, mensagem que for transmitida, que atinja os seus objetivos, que chegue até pessoas, que chegue até lugares, que quebrante, meu Deus, e troque corações duros, corações de pedra, para torná-los em coração de carne, quebrantados, regenerados, meu Deus, que dão ouvidos à Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, use mais essa casa firme para transformar famílias, para abençoar lares, para fazer, meu Deus, a diferença que nós temos orado para vivermos, a diferença que só a Tua palavra pode fazer. Eu peço, esteja conosco, que cada pregador, que cada intercessor que vai passar por esse altar, que esteja, meu Deus, tomado pela Tua unção, para que todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, aqueles que vão receber, meu Pai, as orações, que recebam poder do Senhor,
que recebam, meu Deus, unção, que recebam, meu Pai, direção, que recebam revelação do Senhor e que sejam, meu Deus, grandemente abençoados. Eu oro para que, durante essa casa firme, almas sejam ganhas para o Teu reino, que pessoas sejam transformadas, que escamas caiam dos olhos, que situações sejam definidas, que lares, casas sejam abençoados, e em lugar, meu Pai, de serem um antro, meu Pai, de briga, de contenda, de divisão, de dissensão, meu Deus, que se tornem, meu Pai, também uma casa de oração, um lugar equilibrado, um lugar, meu Pai, cheio de poder, de amor e de equilíbrio, como o Senhor nos deu o Espírito. Eu peço, esteja conosco, que o Senhor inspire cada um de nós, meu Deus, cada pregador, tanto neste altar como em cada um dos nossos altares. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe esse templo, que o Senhor abençoe cada um dos nossos templos, que o Senhor, meu Deus, abençoe o nosso povo. Eu creio no Teu poder e na Tua unção, e eu declaro, meu Pai, que se manifeste na vida de cada um, que cada um que sai da sua casa, aqueles que já saíram, estão aqui agora para buscarem o Senhor, e cada pessoa que ao longo, meu Deus, destas 25 horas vão sair, vão vir, vão buscar, vão, meu Deus, vir ouvir, que sejam, meu Deus, também abençoadas, que sejam recompensadas pelo Senhor. Eu declaro Teu poder, eu declaro a Tua unção e a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. Eu vou começar lendo a passagem que está aqui em Êxodo, capítulo 40, versículo 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Essa é uma passagem que a gente nem sempre prega ela, mas sempre cita ela. A passagem que fala da nuvem que era. Essa nuvem aqui, ela era muita coisa para o povo de Israel. A primeira coisa que ela era a referência. Quando o povo via que a nuvem estava, ela baixava, ela ficava numa altura que não era comum, que não era normal, o povo sabia. Devemos ficar. Devemos permanecer aqui. Mas quando a nuvem, ela levantava, quer dizer, ela voltava para a altura dela normal, o povo falava, opa, é hora de nós mudarmos. É hora de nós acompanharmos a nuvem. A Bíblia não fala qual era o formato dessa nuvem, qual que era a forma dela, mas era algo que eles sabiam. Olha, Deus está aqui. Esse é o tempo que o Senhor vai ficar aqui, que Ele vai nos garantir aqui, que Ele vai, nos proteger daqui. A nuvem, ela tinha também a função de protegê-los do sol durante o dia. Então, era aquela nuvem que quando o sol, imagina o sol no deserto, a temperatura daquilo, o calor daquilo, o quanto que aquilo seria um peso a mais. E a nuvem era o filtro que eles precisavam.
Era aquele filtro que hoje, né, tanta gente usa de tantas formas diferentes. E eles tinham um filtro, uma proteção, não só para a pele deles, mas para a saúde, para a vida, para o acampamento deles, para as roupas deles, né, para as tendas deles, que eram feitas de couro, para tudo. Então, Deus, ele quando faz algo, e como ele faz, é perfeito. Porque parte também do povo de Israel não ter suas roupas desgastadas, seus calçados desgastados, e eles permanecerem, aqueles anos todos que eles permaneceram no deserto, com a mesma base, né? Tudo que eles tinham era mesmo, eles não precisavam se preocupar em, vamos atrás de roupas, vamos atrás de calçados, né? E mesmo eles também, a saúde deles, aquela coisa, né? Imagina uma pessoa ficar ali, como ficou, por exemplo, 38 anos no deserto, sem contar aqueles outros 2 anos que eles passaram, que estava todo mundo no mesmo barco, e aí estava todo mundo certo, né? Não acontecia. Por quê? Porque havia o mover certo. Diga, mover certo. Essa é uma das nossas buscas, né, que a gente deve colocar uma força nisso. A gente se move. É do ser humano, é das pessoas. Se mover, mudar, sair de um lugar e ir para outro, estar numa posição de vida, numa decisão e, não, agora eu me volto para outra direção, tomo outra direção, tomo outra decisão. Isso é do ser humano. Só que quando é apenas a mudança, quando é apenas o mover do ser humano, na maioria das vezes ele está equivocado, porque a sua referência não é boa. Quantos de nós muda por inquietação? Uma inquietação que foi gerada pelo medo. Quantos de nós, como eu falei ainda semana passada, para este mesmo grupo aqui, no mesmo culto dos homens aqui, do homem forte, quantas pessoas que mudam por conta de fuga? Que eles fogem, né? Eles fogem para algum lugar, fogem para um vício, fogem para um comportamento, fogem, né, para alguém. Foge. E essa não é uma mudança boa, não é bem-vinda essa mudança, porque ela não está gerando resultados saudáveis para nenhuma área da nossa vida. Quantos mudam, né, porque ainda não tem a própria vida? Tem a vida, respira, tem um coração batendo, tem uma mente, mas não decidem por si, não decidem a própria vida, ainda estão à sombra de alguém. Então, tem gente que qualquer evento, diga qualquer evento, ou seja, acontece algo na minha casa, acontece algo no meu trabalho, acontece algo no país. Olha o que nós estamos vendo aí. Eu tive a experiência esses dias, né? Tinha que acertar um documento meu. E eu tive 2 experiências, né? Primeiro, uns dias antes, eu fui no Poupa Tempo. Quem é de São Paulo sabe, né? Como que é o Poupa Tempo. Eu fui no Poupa Tempo mais movimentado, o maior que tem aqui, que é aquele da Sé, que é o maior, é o enorme, né, tal. E Poupa Tempo, para quem não é de São Paulo, para quem não é da cidade de São Paulo, né, é o centro, né, de documentação que tem no estado, onde você vai fazer quase tudo que tem a ver com os teus dados, né? O centro de dados está ali. Então, teu RG, teu CPF, as coisas relacionadas a Detran, atualmente está tudo lá.
Se quiser resolver coisas da Sabesp, que é a parte de saneamento básico, documentos de carro, hoje está tudo lá. Então, imagina que esse lugar, a tendência dele, na maior cidade do Brasil, é ser cheio. É ou não é? É um movimento descomunal. Por quê? Ali você tem desde os mendigos que estão ali, que não têm documento, que estão ali para fazer documento, para conseguir um lugar para dormir, para tentar ali o emprego, né? Tem muitos imigrantes de outros estados, né, que estão tendo que fazer o RG, porque o RG de onde vieram tem algum problema, gente que está tirando segunda via, gente que está atualizando, certidão, aquela certidão de antecedentes criminais, enfim. Então, é cheio. Então, eu fui no Poupa Tempo, né, fui fazer o RG da minha filha, estava lá, então fui de manhãzinha, um horário cedo, e tinha um movimento. 20 dias depois, eu tive que passar aquele lugar que você tira o documento lá, que sai o visto americano. O que me surpreendeu? Naturalmente, onde deveria ter mais gente? No Poupa Tempo ou no consulado americano? Naturalmente, tamanho, todos os tipos de documentos, Poupa Tempo devia ter mais gente, é ou não é? Acredite se você quiser, isso ninguém me contou, eu vivi as duas situações. Tinha mais gente no consulado, ali no lugar que tira o documento, que faz o visto, do que no Poupa Tempo. Tanto que no dia ainda eu falei, né, com algumas pessoas, eu falei, olha, eu tive há 20 dias atrás ali, e não tinha um movimento, não tinha quantidade de pessoas, eu não estou falando nem a proporção, não, eu estou falando a quantidade de pessoas. E não foi, eu perguntei para alguém ainda, né, porque não era algo que eu estava indo fazer, até para mim, eu fui pegar algo lá, e eu perguntei para quem fica lá o dia inteiro, né? Falei, é o horário? Isso aqui tem a ver com o horário? Ou não, é assim? A pessoa disse assim, da hora que abre até a hora que fecha, desse jeito. E o que significa isso? Isso significa mudanças, pessoas que estão mudando, pessoas que estão, né? Eu estou olhando para uma situação, eu estou olhando para algo, estou olhando para alguma coisa. No caso, estou olhando para o país, eu estou olhando para a situação do país, eu estou olhando para a condição do país, então eu estou mudando. Porque ali é nítido, você vê ali gente que está, apesar de declararem apenas que vão passear, né? A gente vê que a maioria, na verdade, vai ficar, né? Então, essa é uma mudança. A quantidade de pessoas que está olhando, seja para governo, seja para alterações políticas, seja mudanças, mudou isso, então eu mudo também. Gente que está migrando, gente que está alterando a sua vida, e às vezes não percebe que também está alterando o seu destino sem ter Deus consigo. E aqui o que eu quero mostrar para você é que essa mudança que o povo de Israel tinha, e mesmo no deserto, mesmo naquela condição, né, a gente vê que esse povo morava no deserto, estava no deserto, mas eles tinham uma vida normal, como se não fosse no deserto. Por quê? Por causa da nuvem. A nuvem representava a presença, representava ali a proteção, e era, na verdade, também uma forma de proteção para eles. Então, aquele povo que ficava debaixo da nuvem, que respeitava o mover da nuvem, era o povo que não envelhecia, que não ficava doente,
que a roupa não envelhecia, que os calçados não envelheciam, que tinha saúde, que o maná todo dia estava ali para ser pego, para ser ingerido, e era o sustento com todos os nutrientes que aquele povo precisava. E da mesma maneira é hoje. Hoje não tem uma nuvem física. Hoje nós não temos uma nuvem que desce e a gente consegue ver ela. Opa, desceu, vou ficar aqui debaixo dela. Ah, ela subiu, então agora deixa eu ver para onde ela vai acompanhar a nuvem. Não, mas hoje nós temos a palavra. As pessoas que estão definindo a vida delas pela palavra, elas estão debaixo de proteção. Elas estão bem. Elas têm problemas, elas têm desafios? Sim, claro que têm, vão continuar tendo. Mas são pessoas que estão debaixo da devida proteção do Senhor. Que estão sendo cuidadas. Que estão sendo ali amparadas. Que quando tem uma situação, essa situação, ela cicatriza. Ah, tem uma ferida, a ferida cicatriza, se fecha. Não é aquela ferida aberta, que nunca fecha, que a pessoa está sempre ali, sentindo, lembrando, vivendo. Não é alguém que está definindo a vida dela, então ela fica bem ou fica mal de acordo com o que alguém está fazendo. E quando a gente vem aqui para Samuel, 1 Samuel 16, o Senhor diz assim, né? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E aí no 13, versículo 13, a gente tem: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Isso aqui, Samuel já não tinha mais a nuvem. Mas ele tinha a palavra. Deus falava com ele. Então nós vemos aqui que nunca parou das pessoas serem dirigidas, das pessoas serem governadas, como a nossa palavra profética, por Deus. Em cada tempo Deus usou alguma coisa, um evento, um sinal. Deus usou algo para mostrar para o seu povo: ó, eu estou aqui. O que quer dizer eu estou aqui? Fica aqui. Ó, eu estabeleci aqui o meu lugar. Então, antes era a nuvem. Lá no começo de tudo era o quê? Era o limite. O Senhor tinha toda a terra, mas Ele mesmo formou um jardim, colocou o homem lá dentro. Foi ou não foi? O jardim do Éden. E ali Ele colocou o homem para cultivar tudo que tinha dentro do jardim. Ali Ele nomeou o nome dos animais, Ele deu nome aos animais. E o Senhor disse: ó, você pode comer, você pode desfrutar de tudo que tem aqui no jardim, menos da árvore que tem lá no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não respeitou. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor tirou ele do jardim. Se ele tivesse ficado no jardim, ele não precisava ter plantado, colhido, né, tirado do suor do seu rosto o seu sustento. Era só Deus. Mas como ele saiu, aí alguém diria: não, mas ele não saiu, ele foi expulso. Ele saiu. Quando a gente descumpre algo que Deus deixou claro para nós, o que a gente está dizendo? Eu quero sair. Ainda que da boca não saia a expressão eu quero, mas você está dizendo isso com obras, você está dizendo isso com as suas decisões, você está dizendo isso com as suas posições na vida.
Aqui com Samuel, o Senhor falou com ele: até quando sua vida vai ficar empatada por causa do Saul? Até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Eu já rejeitei ele como rei. Ou seja, processa isso. Você pode ter tido um sentimento, você pode ter tido um carinho, você pode ter tido uma afinidade. Eu gostava do Saul. Eu tinha uma esperança no Saul. Como nós. Diga, pessoas vêm e vão. Nós temos que ter maturidade para isso na vida. Pessoas vêm e pessoas vão. Não, mas tem gente que não. Tem gente que sim. Você quer uma separação mais difícil do que, por exemplo, essa é uma separação que eu não vivi. Mas a gente vê na Bíblia toda que essa é a vontade de Deus. A separação dos filhos, dos pais. Você cria no maior carinho os seus filhos. Tem pai, tem mãe que dá aos filhos melhor do que teve, melhor do que viveu, melhor do que pôde desfrutar. Por quê? Você quer ver teus filhos bem. Você quer dar o melhor para eles, você quer proporcionar a eles coisas que você não viveu, ou impedi-los de viver coisas que você viveu. Mas aí chega o tempo da vida que os seus filhos vão. Quanta gente que não consegue viver esse tempo. Quanta gente que nesse tempo está igual o Samuel. A pessoa ainda não tem uma vida própria, não tem ali aquela convicção, a vida dela segue. Não, agora é minha vida, meu filho, minha filha se foi. E o que é se foi? Foi para a vida, foi para a carreira, foi viver com um cônjuge, foi viver agora a própria vida, foi viver o seu próprio destino. Às vezes não é um filho, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que você tinha, era um lugar que você se acostumou a estar, trabalhava, já tinha se adaptado, se acostumado com aquelas mesmas pessoas. E aí, alguém se foi, você está aí perdido, está aí, mas e agora? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu fico agora sem isso? A nuvem está se movendo e a gente precisa ter discernimento para quando a nossa nuvem está se movendo. Tem várias maneiras que a nuvem se move, tem maneiras que o Saul se vai, tem maneiras que termina um ciclo e começa outro. E a palavra é que nós não podemos estar no ciclo antigo. Não podemos perder esse movimento da nuvem, porque a nuvem é Deus. É Deus se movendo. É Deus dizendo, eu não estou mais nisso aqui, isso aqui teve um tempo. Esse lugar teve um tempo. Essa situação teve um tempo. Essa pessoa estar à frente disso teve um tempo. Você estar com essa pessoa e viver isso aqui e fazer parte desse projeto teve um tempo. Agora, absorva a palavra, receba, e acate a direção de Deus e viva o tempo que Deus tem com você. Tanto que o Senhor disse, até quando? Até quando? Quando é que vai virar essa chave? Quando é que você vai sair desse lugar que você entrou? Quando é que você vai aceitar a minha vontade? Porque tanto numa mensagem aqui, numa palavra, como na outra, nós estamos falando da vontade de quem? De Deus. E uma coisa que a gente precisa ter na vida, aliás, uma oração que a gente precisa fazer para não ter na vida
um determinado comportamento, e você precisa orar a Deus por isso, se é o seu caso. E eu vou dizer para você como é que você descobre que é o seu caso. Se você é chamado, se mais de uma pessoa te fala isso com certa recorrência, então é duro isso, que eu já vivi, eu já passei por isso também, mas graças a Deus isso já mudou na minha vida. Mas se mais de uma pessoa, e principalmente se forem pessoas próximas, te fala isso, isso é um atestado que você é teimoso. Sabe, se você ouve do seu cônjuge, de filho, de colega de trabalho, de gente que está muito perto de você, que você é uma pessoa teimosa, significa que você é uma pessoa teimosa. Está entendendo? E o que é uma pessoa teimosa? É aquela pessoa que ela está batendo numa tecla que não corresponde ou à verdade, ou à realidade, que ela demora para aceitar os fatos. E se tem alguém que pode falar de teimosia, sou eu. O que é uma característica de um teimoso? É quando ele quer muito uma coisa e o querer dele se sobressai à realidade. E principalmente com pessoas. Às vezes você quer que uma pessoa seja uma coisa, e você coloca na tua cabeça, ele é isso, não, ele vai se tornar isso, não, ela vai se tornar isso, e a pessoa não corresponde, você está batendo o que é, você está batendo porque você quer aquilo. Mas você não tem controle. Então, às vezes, as tuas palavras, as tuas atitudes, as tuas reações não têm a ver com os fatos, mas tem a ver com o que você quer. Então, quem está perto de você está dizendo, fulano, não é isso. Não é assim, você não vai ficar assim, não, isso foi isso. Quantas vezes? E aí vem essa palavra, até quando? Até quando você vai ficar frustrado por algo que você não tem controle? O Samuel tinha controle das atitudes de Saul? O Samuel tinha poder de mudar o Saul e fazer o Saul virar o melhor rei de Israel? Não. Mas, o Samuel era um teimoso. Por quê? Porque o Samuel queria que o Saul desse certo. E estava certo ele querer que desse certo? Claro que estava. Ele era israelita, eu ungi esse cara. Deus levantou um rei, não sou mais eu. Olha que até tem um lado muito bom nisso. Ele saiu daquela situação que antes ele ficou triste porque ele foi o rejeitado. O povo quis um rei e era ele que governava de forma espiritual Israel, e o povo pediu um rei. Então, quando o Senhor deu um rei, mandou ele ungir o Saul, aquilo, tá bom. Então, agora é o Saul, então agora é ele, então agora, que transição boa. Ou seja, por um lado, ele fez a transição certa. Não, então agora eu vou abençoar esse homem, então agora eu vou declarar a bênção sobre ele, e agora eu vou desejar que ele funcione, que ele vença, que ele seja muito bem sucedido, que as obras das mãos dele sejam poderosas. Amém. Passou. Virei essa página. Mas aí quando Saul fracassou, quando Saul foi rejeitado por Deus, o Samuel não processou aquilo. E ele ficou triste. Sabe, por isso que eu sei dizer para você que é exatamente isso. Eu queria que tivesse dado certo. Mas falta, às vezes, o teimoso pensar, que controle eu tenho sobre isso? Tem algum controle? Não. Deu certo? Não. Então, o que eu faço? Agora perco a minha vida por conta disso? Não. Até quando, Samuel, você vai se entristecer por causa de Saul? Você tem uma vida. Você tem um propósito. Você tem direção. Não se perca aí nos sentimentos, nas emoções.
Não coloca alguém e alguém que já passou, alguém que não faz mais parte da sua vida, alguém que não faz mais parte do seu destino. Não coloca essa pessoa como o eixo da sua vida. E toda vez que eu falo eixo, eu quero dizer aquilo que você fica girando em volta. Quantas pessoas que estão perdendo bênçãos, estão perdendo, sabe, viver coisas incríveis de Deus, porque ainda mantém uma pessoa que Deus rejeitou como eixo da vida. Uma pessoa que Deus rejeitou. Deus disse, ó, essa pessoa não faz mais parte do seu destino. Essa pessoa não tem mais nada com ela, essa pessoa não quer a palavra, essa pessoa não quer, essa pessoa não é mais, ela não tem mais o peso, ela não tem mais o lugar dela, ela perdeu, ela abriu mão, ela não obedeceu, ela não quis, que é o caso do Saul. E quantos estão aí com a unção que o Senhor dá de governo? Quantos podem pegar o seu chifre também para dar o próximo passo de fé? Para dar rumo à coisa mais importante da sua vida. Samuel, ele tinha já a direção para ungir o próximo rei de Israel. E imagina se ele não tivesse dado ouvidos e se ele não tivesse obedecido ao Senhor. Ah, não, Senhor, mas não, como tem gente fazendo. Não, Senhor, eu não consigo. Não, Senhor, eu não consigo. O baque, o impacto foi muito grande com a queda do Saul. Eu não imaginava que o Saul ia ficar assim. Amém, ele ficou. Ele tomou a decisão dele, aconteceu isso. Pessoas vêm e pessoas vão. Gente, se pessoas vêm e pessoas vão, coisas também. Tem coisa que vem na sua vida e tem coisa que vai. Um carro, uma casa, um bem, uma função, um cargo, um trabalho, uma oportunidade. Não, mas eu tinha isso, agora eu perdi, tá bom, mas perdeu a vida? Um emprego é a vida? Um cargo é a vida? Uma oportunidade é a vida? Não tem coisa que passa. Você vai dizer, era para passar? Não, tem coisa que não era para passar. Era para o Saul ter dado errado? Era ou não era? Não. Mas Deus que levantou Saul. Não foi o diabo, não foi o povo que levantou, que escolheu. Não foi uma eleição igual 2022, né, vamos dizer assim, né? Não foi uma eleição do Brasil. Foi Deus. Era para ter dado errado? Não, mas tinha alguém com poder de decisão que decidiu não ser a pessoa que Deus levantou. E nós precisamos agora beber do Espírito dessa palavra. E se estamos estacionados num lugar que Deus já mandou a gente sair, a gente está atrasado. Não tem isso aí para você não tem essa parada. Essa parada aí não faz parte dos meus planos para a sua vida, não. Essa estacionada que você deu aí por causa de tal coisa, não. Há um tempo para cada coisa na vida da gente. Tem gente que parou para descansar porque ficou mal, porque ficou doente, porque viveu uma situação ruim. Parou, descansou, levanta e segue viagem. Observa a nuvem. O que é a nuvem? O que é a palavra de Deus? O que Deus está falando comigo? Deus está mostrando para você hoje que a nuvem está se movendo. Tem coisas que não é mais tempo de você ficar ali. Teve um tempo, foi bom, o Saul por um tempo cumpriu com o seu propósito, fez guerra, fez frente aos filisteus como Deus levantou ele para fazer, mas teve um tempo que ele saiu fora do propósito.
que ele se perdeu, que ele se desviou, que o coração dele se corrompeu. E o coração dele não se corrompeu contra o Samuel, mas contra Deus. E aí o Senhor o rejeitou. E a palavra do Senhor foi: até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Eu tenho coisa para você, eu tenho missão para você. Eu tenho óleo para encher o seu chifre, você derramar esse óleo no próximo rei de Israel. Você precisa estar atento ao que Deus tem pela frente na sua vida. Mas para você viver o que Ele tem pela frente, você precisa saber o que Ele tem para agora. E antes de saber o que Deus tem para agora, você precisa saber o que, gente? Mais do que saber o que Deus tem para você agora, o que você precisa saber? Essa é a base da mensagem de hoje, a base dessa mensagem. E eu quero ver quem já pegou sem eu ter falado. Mais do que saber o que Deus tem para você agora, o que você tem que saber? Mais do que saber o que Deus tem para você agora, você tem que saber o que Deus não tem para você mais. Está entendendo? Lembra da nuvem? A nuvem se movia, então aqui não é mais para mim. Eu me entristeci por causa do Saul, Deus não tem mais o Saul. E na sua vida? O que é que Deus não tem mais, está dizendo? Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de você se mover. Chegou a hora de você soltar. Lá em Eclesiastes 3, eu podia ler cada uma daquelas coisas: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de tudo. Há tempo da gente segurar coisas. Mas há tempo também da gente entender: isso aqui não é mais para mim, há tempo de soltar. Isso tem a ver com coisas, com lugares, com pessoas, com situações. Tem a ver, essa é uma mensagem para quem ainda é teimoso, que está perdendo bênção, que está perdendo oportunidade, que está perdendo chance com a família, de ter uma vida plena, chance na vida com Deus, de estar no lugar certo e não no lugar errado. A chance de aproveitar a oportunidade que Deus coloca na sua mão e não ficar preso mais a coisas do passado, a histórias do passado. Não, mas é isso aqui, foi tanto tempo, eu fui isso, porque eu tinha o título tal. Não, isso aí é passado, solta isso. A gente primeiro precisa saber o que Deus não tem mais. Quem Deus não tem mais. Que lugares não são mais para nós. Que coisas não são mais para nós, não fazem parte da nossa vida. E ter a fé na palavra. Ter a fé naquilo que antigamente era nuvem, de opa, está nos movendo. De repente, você já pensou quantos israelitas que, às vezes, a nuvem ficava ali um ano, mais de um ano, e eles se adaptavam àquele lugar. Eles gostavam daquele lugar, passavam, sabe? Quando você sabe? Quando você está num lugar há muito tempo, você já sabe onde é a padaria, você já sabe onde é o mercado, você já sabe onde tem a borracharia, se furar o teu pneu, você já sabe onde tem a farmácia para comprar um remédio quando tem dor, você já sabe o caminho da igreja, você já sabe tudo, é ou não é? Aí você tem que mudar, muda tudo. É ou não é verdade? Já não é, você já não tem mais na cabeça quanto tempo eu gasto até a padaria, qual hora que sai o pão quente, né? Que dia que tem a promoção lá no açougue, que dia... É ou não é assim? Muda tudo. É agradável essa mudança? Não. Mas ela é necessária. E quando é Deus que faz essa mudança, a gente tem o nosso lado humano que está dizendo: não, mas eu já sei, aqui eu já conheço todo mundo, eu já sei até os problemas que tem aqui, eu já sei até o vizinho que é problema, o que dá trabalho, eu já sei. E às vezes você está relutante em mudar. E eu não estou falando só de casa, não estou falando do lugar. Eu estou falando que isso aqui também acontecia, mesmo no deserto.
Mas quem não acompanhava a nuvem, tudo aquilo que a nuvem proporcionava, perdia. Apenas por se apegar ao lugar, ao tempo, e Deus está dizendo, você tem que ter uma fé maior do que isso. Se tem lugares, se tem coisas, se tem pessoas que não faz parte da sua vida, solta isso. Não fica, não insista, não mantenha. Não continua com isso. Não seja um teimoso. Se você ouve de pessoas que você é teimoso, então peraí, deixa eu mudar, deixa eu ouvir essa palavra aqui, deixa eu beber esse Espírito que Deus está enviando, de mudanças que são necessárias na minha vida, que eu tenho que pegar isso, eu tenho que abraçar, de não ser mais aquela pessoa que, sabe, de repente está todo mundo ali por amor, falando para mim, não, fulano, não faz isso, pai, não faz isso, meu amigo não faz isso, fulano tal, o trabalhador, meu líder não faz isso, fulano que é meu empregado não faz isso, e você é o teimoso, não, eu vou ficar, não, eu penso assim. Não tem a ver com a pessoa que está falando, tem a ver com você, com a tua vida. Não perca mais vida, não perca mais chance de ter uma vida plena, de estar no lugar certo, de viver a vida certa, a vida com a tua família, a vida nos negócios. Não, isso aqui não é para mim, eu solto. Às vezes a gente criou, sabe, a gente supervalorizou alguma coisa e aí tem dificuldade agora de soltar isso, porque falou muito, porque fez a publicidade, porque isso aqui é a melhor coisa da minha vida, é o melhor lugar da minha vida, é o melhor negócio da minha vida, é a maior venda da minha vida, é a melhor pessoa que eu já conheci. Às vezes você quis, você pensou, e talvez até por querer falou, se expôs. E eu sei que às vezes agora é difícil voltar atrás e dizer, não foi nada disso, não foi bem assim, não foi do jeito que eu imaginei, não foi do jeito que eu divulguei para as pessoas. Mas se você está vendo, se Deus te mostra isso, e Ele mostra que isso não faz mais parte da sua vida, tenha fé para soltar, tenha fé para sair. Tenha fé para virar para a direção que você está vendo a nuvem caminhando e ir para a próxima situação. Viver a próxima situação. Pegar e encher esse chifre com óleo novo e ungir o novo rei de Israel. De se mover para onde você está vendo que a palavra está te conduzindo. Para onde a nuvem está indo. E viver a glória do Senhor. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração, é uma palavra bem pessoal. Porque cada um aqui precisa orar ao Senhor. E pedir o que o Senhor está dizendo para mim com essa palavra. Que Saul, que eu ainda estou mantendo diante de mim no meu coração. E o Senhor já tem Davi, o Senhor já tem Belém. E eu estou atrasado, eu ainda estou aqui em Ramá. É para eu encher o chifre com óleo, eu ainda estou aqui, com meu rosto cheio de lágrimas, chorando por alguém que o Senhor já rejeitou. Era para eu estar alegre, eu ainda estou triste. Quantos estão sendo roubados aqui agora, porque era para estar vivendo um momento de alegria? Mas o que tem no coração ainda é tristeza, por quê? Porque não acompanhou o mover de Deus. Porque está no capítulo anterior da vida.
está ainda na parte Saul da vida. E você pode agora ouvir isso e falar, mas eu queria tanto. Tá certo, você tem que querer mesmo que as coisas deem certo, funcionem, que seja ali um sucesso, uma bênção. Claro, tem que ser assim. Mas se elas não acontecem assim, você tem que processar isso. E lembrar que maior do que uma pessoa, maior do que um lugar, maior do que o conforto que um lugar te proporcionou, maior que um trabalho, que um cargo, que um título, maior que uma experiência, é Deus. Então ande por Deus. Vira a página da sua vida. Talvez você já está lendo esse mesmo capítulo há tanto tempo. Para de ser aquela pessoa que tem uma história e não sai daquela história. Para de ser o teimoso. Quantas pessoas estão perdendo, estão deixando de viver o casamento que deviam viver. Aproveitar a fase, o tempo da vida que você está aí, você está perdendo tanta coisa por ser teimoso. Ter coisas na cabeça aí que não mudam. Você não lida com a realidade, você fica aí em cima de uma ilusão. Não, mas é porque tem que ser assim, tem que ser, mas não é. E aí? Não fica girando em torno de uma pessoa, em torno de uma coisa, nem em torno de um projeto. Quando a gente percebe que algo, a gente colocou força, a gente colocou tempo, a gente colocou dinheiro, a gente se expôs por causa daquilo, mas percebe que aquilo não é de Deus, a coisa mais inteligente que a gente faz é deixar aquilo. E aí para a próxima, é entender, se o Saul não é mais de Deus, eu vou atrás do Davi. E ainda tem que me sentir grato. E não só sentir, mas agir com gratidão. Senhor, obrigado por ainda me chamar para ungir. Obrigado, meu Deus, por me incluir nesse projeto. Obrigado, meu Pai, por contar comigo para isso. Porque eu demorei para processar a coisa certa, eu demorei para entender, eu demorei para me posicionar da maneira certa, mas obrigado por contar comigo. Já estou indo atrás do chifre para encher de óleo. E eu declaro que essa seja a tua atitude de fé hoje. De não apenas observar a nuvem se movendo, mas de levantar o seu acampamento e acompanhar a nuvem. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, pela misericórdia, eu te agradeço, meu Deus, pelo entendimento. O Senhor nos supre, meu Pai, a alma, como, meu Deus, o nosso corpo tem a comida, tem a água, meu Pai, para suprir a energia que nós precisamos. E eu sei que o Senhor está tirando pessoas de lugares que não são mais para elas. O Senhor está, meu Pai, ajudando pessoas a levantarem seu acampamento e acompanhar a nuvem, não mais perder tudo aquilo que a nuvem proporcionava. A proteção do calor, a proteção do frio, porque nós vimos aqui que de noite a nuvem, ela era coberta de fogo para aquecer aquele povo. Que a nuvem impedia que pele, que roupas, que calçados, que tendas, que tantas coisas fossem desgastadas, se perdessem, que envelhecessem, que ficassem sem energia, sem vida, sem força. Mas quantos aqui, meu Deus, que estavam atrasados, que a nuvem já estava lá na frente, mas ainda estavam no lugar onde a nuvem ficou muito tempo, mas já não estava mais.
Eu oro para que aqui haja esse mover. Eu peço, Espírito Santo, nos ajuda, que aqueles que ainda não tinham entendido, não tinham percebido, onde o Senhor não os quer mais, que o Senhor não tem mais, que as pessoas, meu Deus, que não são mais para nós, eu oro para que haja essa percepção. Eu oro, meu Deus, para que haja esse entendimento, que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos leve, meu Deus, a ver aquilo que até então não tinha sido visto, para que também, meu Deus, a atitude, para que também, meu Deus, o passo seja de fé, que o passo dessa pessoa, que o mover dessa pessoa não seja pelo que ela está sentindo, pelas emoções, mas que seja pela fé. Que cada um aqui, meu Deus, que ouviu essa mensagem, seja capaz no Senhor, não porque é bom, não porque é suficiente, não porque, meu Deus, tem algo, mas porque ouviu o Senhor, porque acata a direção do Senhor, porque, meu Deus, crê na tua direção, e que essa pessoa se mova conforme a nuvem. Que ela entenda, meu Deus, que não há mais motivo, não há mais razão para se entristecer por causa de Saul. E seja quem quer que represente o Saul, meu Deus, que seja parte do passado, mas que não tome mais energia, que não tome mais pensamentos, que não tome mais oportunidades dessa pessoa no presente e menos ainda no futuro. Que o que representa o Saul, meu Deus, que quem representa o Saul faça parte apenas do passado e que apenas, meu Deus, seja citado para que a glória do Senhor, meu Deus, atinja mais pessoas, como um testemunho. Eu deixei o Saul, eu superei o Saul, eu, quando Deus mandou, eu saí do Saul, eu tirei o meu coração do Saul e eu fui para o Davi. Abençoa, meu Deus, cada um que está aqui hoje, cada um que recebe essa palavra, e eu oro para que essa bênção seja a força do Espírito Santo, para o próximo passo ser dado, para a direção certa, meu Pai, ser acatada, e cada um, meu Deus, que precisa se mover, que precisa andar, cada vida que precisa andar para frente, seguir a nuvem, meu Deus, ir ungir o próximo rei, porque o último, meu Deus, já foi rejeitado pelo Senhor. Que essa seja a atitude, que essa seja a postura, que esse seja o passo a ser dado, que essa seja a decisão tomada, e não a decisão que vai ser tomada, mas a decisão que é tomada. Eu declaro que essa pessoa já toma essa decisão, para sair daqui, meu Deus, para ter as obras, para fazer, meu Pai, o que o Senhor já determinou que seja feito, para ter a atitude certa, e para ser honrado, para ser confirmado, e para ser, meu Deus, abençoado pelo Senhor. Eu declaro que na vida de cada um que segue a tua nuvem, que vai, meu Deus, já está enchendo este chifre com azeite, para ungir o Davi, porque acatou a tua palavra, que seja, meu Deus, extremamente, que saia de um polo da vida, de amargura, de tristeza, de angústia, de derrota, e passe, meu Deus, a ser um vitorioso, a estar no lugar certo, a viver a tua bênção, que deixe a tristeza e se encha, meu Deus, de alegria, que viva o tempo do Senhor, o tempo certo do Senhor, que esteja no lugar certo, que faça a coisa certa e que receba do Senhor, meu Deus, a coisa certa. Eu declaro alegria, unção, poder. Eu declaro que essa caminhada seja, meu Deus, debaixo da nuvem, e que seja, meu Pai, segundo a tua palavra, porque segundo a tua palavra tem bênção, tem alegria, tem unção nova, tem, meu Pai, rei novo, tem um tempo novo e um ciclo novo.
E eu declaro que neste ciclo e neste tempo é que esteja o teu povo. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção e eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu abençoo os pensamentos dessa pessoa. Eu abençoo os passos dessa pessoa. Eu abençoo a obra das mãos dessa pessoa. Para que pelo Senhor, meu Deus, cada uma delas sejam confirmadas, honradas, meu Deus, e abençoadas. É o que eu peço e declaro sobre cada um em nome de Jesus. E assim, meu Pai, como toda manhã eu abençoo esse dia. Eu declaro que seja um dia, meu Pai, debaixo já, seguindo a tua nuvem. E um dia de obras confirmadas pelo Senhor. Como a unção, meu Pai, sobre Davi, o Senhor confirmou pela vida do Samuel. É o que eu declaro sobre cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.